O livro de Esdras, capítulo 1. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pelas mãos de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá, e este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, doutra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. A lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Recaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai,
760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666, ou 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Assum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmovete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá Gibeá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel Eai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Maquibis, 156. Os filhos de outro Elão, 254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide, Eono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaa, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, os filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Arita, os filhos de Subai, todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Ágaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necodá, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baqueduque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Arifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel
Melá, Etel, Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Dalafas, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, os filhos dos sacerdotes e os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirsata, ou governador, lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, e os seus camelos 435, os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar, conforme o seu poder. Deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 3. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém, e se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Selatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. São postos os alicerces do templo. E no 2º ano da sua vinda,
casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus. Os filhos de Anadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas, quando pois os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, com as vozes se ouviam de muito longe. Capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e lhes disseram: Deixai-vos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa de nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reino de Dario, rei da Pérsia, e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tebel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira:
Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas, e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Diavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e em tal tempo, este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção nem alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz, e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dalém do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do rei Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus,
que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador d'Aquém do rio, e Satar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurares esse muro? Então assim lhes disseram: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador d'Aquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam d'Aquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aqumetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem
com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar no templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador, além do rio, Seter-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros para holocaustos, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e, levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para continuarem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Acaba-se o templo e é consagrado. Então, Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozanai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos
200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas estas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do reino de Artaxerxes, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia, no 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei
e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Jerusalém e em Judá, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus companheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, que as ofertas voluntariamente do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecer-se-ás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigos, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado de Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber, e todo aquele que não observar a lei do Deus, do teu Deus, e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer seja degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes que subiram comigo. Capítulo 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias,
Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Seranias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. E dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Joiel e Semaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zaduque, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar de Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e a Esabias, e com ele Jesaías, filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão de nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos,
e pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta da casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus companheiros e os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei as suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigia, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos levitas, dos maiorais dos sacerdotes e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém, à casa de Deus. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 7 dias, e no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heveus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel.
por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus, desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje. Estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandastes pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não dareis a seus pais, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa de nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvastes que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há
que possa estar na tua presença por causa disso. Capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e protestando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e se ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro, e fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça, casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram-se com mulheres estranhas venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa.
Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Saberai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem nesse negócio, e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até ao primeiro dia do primeiro mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, 2 filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéias, e Eliezer, e Jeribe, e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, e dos levitas, Josadabe, e Simei, e Quelaías, este é Quelita, e Petaías, e Judá, e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, e Telém, e Uri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanaías, Zacarias, e Jeiel, e Abide, e Jeremote, e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, e Aziza, e dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zebai e Arlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, e Maluque, e Adaías, e Jesube, e Seal, e Jeremote, e dos filhos de Paate Moabe, Adna, e Quelau, e Benaia, e Maazéias, e Matanias, e Bezalel, e Binui, e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Arão e Uel, Banaia, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Bedias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jassai, Bani, Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado
mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos neste livro de Esdras o retorno das 2,5 tribos de Israel do cativeiro babilônico para Jerusalém e Judá. No capítulo 1, verso 2, vemos que o rei Ciro assinou o decreto encarregando os judeus para edificarem a casa do Senhor em Jerusalém. E no verso 5, vemos que somente as 2 tribos, Judá e Benjamim, com mais meia tribo dos levitas, entendendo-se pelos levitas, os sacerdotes que retornaram do cativeiro babilônico, como também a descrição de que o Espírito do Senhor despertou o rei Ciro para edificar a casa do Senhor em Jerusalém. No verso 6, vemos que o povo ofertou com seus objetos de prata, ouro e com fazenda, e com gados e coisas preciosas, dando tudo de forma voluntária. No capítulo 2, verso 63, vemos que alguns sacerdotes não tinham seus nomes registrados nas genealogias, por isso foram rejeitados do sacerdócio. E por isso o governador disse para eles não comerem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Vemos no capítulo 3, verso 1, que o povo se levantou como um só homem no 7º mês em Jerusalém, para então começarem a obra da casa do Senhor. No verso 3, declara que firmaram o altar sobre as suas bases. No 4, a declaração de que celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito na lei de Moisés, e ofereceram holocaustos de dia em dia, segundo a ordem. No verso 11, vemos a declaração de que o povo cantou e louvou ao Senhor, celebrando-o com júbilo, porque isso é bom e agradável ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. No capítulo 4, os samaritanos desejam construir, juntamente com Israel, o templo do Senhor, porém, Zorobabel e Jesua se levantam e declaram que isso não converia, pois eles deveriam construir aquela obra somente Israel. Então, os samaritanos escreveram cartas ao rei Artaxerxes, que impediu temporariamente a obra de reconstrução do templo. No verso 5, vemos que os samaritanos alugaram conselheiros para frustrarem o plano de Israel. No verso 8, onde vemos a simbologia de Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, temos a simbologia hoje com relação a Israel e a Palestina, com o chanceler na simbologia da chanceler alemã e Sinzai simbolizando a presidenta do Brasil, pois essas duas são lideranças que se opõem a Israel e apoiam o governo da Palestina
inclusive a fundação daquele Estado e reconhecimento pela ONU. Porém, reflitamos e analisemos este assunto conforme a Sagrada Escritura, neste capítulo 4, nos revela. No verso 24, vemos a declaração de que a obra cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. No capítulo 5, verso 2, vemos que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles todos os profetas de Deus que os ajudavam. E novamente no verso 3, vemos que o governador se levantou para questionar aos israelitas quem os ordenara a reconstruir o muro de Jerusalém. E com isso, escreveram cartas para o rei Dario para tentar impedi-los. E a resposta do povo de Deus está no verso 11, que declarou-lhes: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificaremos a casa que foi edificada muitos anos antes. Porque um grande rei a edificou e a aperfeiçoou. No capítulo 6, vemos que o rei Dario confirmou a construção do templo, bem como do muro. No verso 7, a descrição: deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. E no verso 8, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E no verso 14, edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabaram esta casa no 3º dia do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado de Dario. Nos versos 19 a 22, vemos que o povo se ajuntou em Jerusalém como um só homem e celebraram a Páscoa do Senhor com alegria e com júbilo, bem como a festa dos pães asmos. No capítulo 7, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E vemos no verso 10 a descrição de que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. No verso 11, vemos que o sacerdote Esdras levou a cópia da carta do rei com os mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para a confirmação da obra da casa do Senhor. No verso 15, e para que levassem prata e ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. No verso 21,
a declaração do rei Artaxerxes, que decretou a todos os tesoureiros da além do rio de que dessem tudo quanto o sacerdote Esdras precisasse para a construção do templo do Senhor, conforme as medidas pré-estabelecidas. No capítulo 8, vemos a relação dos que retornaram do cativeiro babilônico. No verso 21, o sacerdote Esdras apregoou jejum junto ao rio Ahava e se humilhou diante da face do Senhor, juntamente com todo Israel, para pedir ao Senhor caminho direito para que o povo retornasse seguro com toda a sua fazenda. No verso 22, Esdras declarou que sentiu vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para defenderem no caminho, pois havia declarado ao rei que a mão do Senhor era sobre Israel e que o Senhor defenderia Israel sobre todos os seus inimigos. Por este motivo, Esdras teve vergonha em pedir exército ao rei Artaxerxes. No verso 24, vemos que Esdras separou 12 dos maiorais dos sacerdotes que eram consagrados do Senhor, bem como os objetos sagrados que foram dados por oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de Israel. No verso 31, a declaração de que a boa mão do Senhor estava sobre Israel e os levou livres da mão dos inimigos até o seu destino. No capítulo 9, Esdras ficou sabendo que muitos israelitas haviam se casado com mulheres hetéias. Com isso, faz oração e confissão a Deus pelo pecado de Israel. No verso 2, a descrição de que Israel se misturou com a semente do povo da terra, contaminando assim a semente santa do Senhor. No verso 4, declara-se que muitos de Israel se ajuntaram a Esdras porque tremiam das palavras do Senhor, o Deus de vossos pais. No verso 14, a descrição para que o povo torne suas mulheres hetéias para que possam fazer um concerto com o Senhor, pois violaram os mandamentos do Senhor e apartaram-se com os povos destas abominações. No capítulo 10, vemos que os israelitas arrependeram-se e despediram suas mulheres hetéias e fizeram concerto com o Senhor. No verso 2, descreve que Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, declarou e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus e despediremos todas as mulheres. O que se sucedeu, onde, após aquela despedida, embora angustioso para o povo, vemos no verso 12 que em altas vozes o povo chorava. Mas, em obediência, para renovarem o concerto com o Senhor, assim fizeram e despediram suas mulheres hetéias. Hoje, neste Brasil, que é o Israel espiritual, por forma de um deserto preparado
pelo Senhor para esconder a sua igreja fiel, também há a necessidade de se voltar para o Senhor, conforme dizem as Escrituras, para arrependimento e conserto com o Deus vivo, e consagrando a Ele as festas nacionais e os feriados que hoje são consagrados a Baalins. Shalom Adonai. Até breve. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que eu ame, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei de ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Esse é o tempo. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo de Deus para ti. Brasil, chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Sim, Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei, eu jamais me esquecerei de ti. Campo chegou o tempo, o campo chegou o tempo de Deus para ti. O campo chegou o tempo de Deus para ti. O campo chegou o tempo, agora é tempo de Deus para ti. Levante suas mãos e diga: o campo chegou o tempo, o campo chegou o tempo, esse é o tempo. O campo chegou o tempo, agora é tempo. Levante as suas mãos essa noite. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações. Nós pedimos, Senhor, a nação brasileira.
Nós pedimos o Brasil, nós pedimos as cidades do Brasil, mas também nós pedimos a Europa, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a América, a África, Japão, Ásia, Cuba, ó Deus, aqueles países que ainda não foram alcançados, os índios, ó Deus, de todas as tribos, povos e raças, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, muitos virão te adorar, muitos, muitos. E nessa noite, Senhor, nós queremos ser pais, pais de multidões. Nós pedimos às nações, Senhor. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo de Deus. Nações, chegou o tempo, agora o tempo. Nações, chegou o tempo de Deus para ti. Nações, chegou o tempo.